E o presidente Bolsonaro disse que vai vetar o projeto aprovado no Congresso Nacional que permite aumento de salário para algumas categorias de servidores públicos. Hoje, o presidente, ministros e empresários da indústria foram ao Supremo Tribunal Federal pedir apoio à abertura gradual da economia. O presidente Jair Bolsonaro conversou com um grupo de empresários primeiro no Palácio do Planalto. Segundo o governo, eles representam 45% de toda a riqueza que é produzida no país. Durante a reunião, auxiliares do presidente conseguiram acertar de improviso uma visita ao Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro, os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Braga Neto, da Defesa, Fernando Azevedo, parlamentares e os empresários atravessaram a pé a Praça dos Três Poderes até o STF. A maioria usava máscaras. No encontro com o ministro Dias Toffoli, Bolsonaro falou da necessidade de diminuir as medidas de isolamento social. Segundo o entendimento do Supremo, governadores e prefeitos têm autonomia para decidir o que deve ou não deve abrir durante a pandemia de coronavírus. O presidente disse que levou os empresários para que o Supremo saiba o que está acontecendo. Nós sabemos do problema do vírus, que devemos ter todo o cuidado possível para que nós não nos infectemos, bem como preservar vidas, em especial daqueles que estão no grupo de risco, os mais idosos, que têm comorbidades, mas temos um problema que vem cada vez mais nos preocupando. Os empresários trouxeram agora, diretamente e pessoalmente, essas aflições. É a questão do desemprego, é a questão da economia não mais funcionar. E as consequências, o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser mais danoso, né, do que a própria doença. E pelo que parece, alguns estados foram um pouco longe, eu digo alguns estados, nas medidas restritivas. E as consequências estão batendo a porta de todos. 38 milhões de informais e autônomos ou perderam a renda ou tiveram essa renda substancialmente reduzida. No parte da formalidade, quem tem carteira assinada, segundo o ministro da Economia me disse agora há pouco, está batendo na casa de 10 milhões de desemprego. Esse número tende a crescer. Por isso, esse grupo de empresários, que não é a primeira vez que reuni com a semelhança dos senhores, nos trouxeram essa preocupação. Para o presidente do Supremo, é preciso um trabalho coordenado com estados e municípios. O que os senhores trazem aqui, e com devida razão, é a necessidade de nós termos um planejamento. E se nós formos ver as ruas, as pessoas estão saindo das ruas, porque já está chegando uma situação que as pessoas já querem sair. Então tem que ter essa saída de uma maneira coordenada. Eu penso que é isso. E aí é fundamental uma coordenação com os estados e municípios. Nós temos uma Constituição que garante competências específicas para os entes da federação, né? E foi isso que o Supremo tem decidido, mas sempre respeitando as competências da União, as competências nacionais de orientação quanto às atividades essenciais, quanto às atividades de transporte, quanto às atividades de produção. Os empresários que acompanharam o presidente até o STF são de setores como construção civil, calçados e químico. A indústria está na UTI, né? E na UTI precisa sair, e para sair precisa que ocorram as flexibilizações de maneira que a roda volte a rodar. O governo decidiu ampliar os serviços considerados essenciais. Foi editado o novo decreto com a lista que inclui a construção civil, as indústrias químicas e petroquímicas e de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas. Todas deverão retornar às atividades respeitando as regras do Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai vetar trecho do projeto de ajuda a estados e municípios, que permite o reajuste salarial de algumas categorias de servidores. A proposta aprovada na Câmara libera o aumento para profissionais que não atuam no combate ao coronavírus. Até a Polícia Legislativa do Congresso Nacional foi beneficiada pelos deputados. Num momento como esse, em que a população brasileira está correndo risco, perde emprego, alguns inclusive perdendo a vida, eu renovo o meu pedido de contribuição do funcionalismo público. São 2 anos sem aumento, só isso que nós pedimos. Eles têm estabilidade de emprego, eles têm salários acima da iniciativa privada,
E com 2 anos sem aumento, estamos falando de 130 bilhões de reais. E se ele acha que deve ser vetado esse dispositivo, assim será feito. Nós devemos salvar a economia, porque a economia é vida.